Bom dia, hoje, 27 de maio de 2024. Eu estou aqui, Paulo Randal, astrólogo e filósofo, além de outras coisas, aventureiro, canoísta e muitas histórias que você pesquisando Paulo Randal no Google, você vai ter muita coisa sobre mim, além de entrevistas, vídeos e as minhas aventuras de um ariano com ascendente em aquário, com Marte em Leão. Isso tudo representa o que sou. E a pessoa que conhece o mapa astrológico, ela vai ter a vantagem de saber quem ela é, para que ela não fique querendo ser o que o outro é. O que o outro é, nasceu para ser daquele jeito. Ele não consegue nem mudar. Então, ontem nós falamos de uma situação que eu atendi, um casal, em que a mulher me procurou preocupada com as questões da não atividade satisfatória na vida íntima e atribuindo a culpa ao marido. Eu então olhei o mapa dela, vi que ela tinha Sol na 12, que é quem nasce perto do nascer do Sol, depende da cidade, porque aqui, por exemplo, onde eu estou, o Sol só nasce 15 para 7, porque nós estamos no fuso horário de relógio, defasado 1 hora de Brasília, aproximadamente. Como também quem nasce no Espírito Santo, na costa do Espírito Santo, tem 20 minutos de diferença em nascer do Sol para quem nasce em Belo Horizonte. E assim, nós temos que calcular a data, a hora e o local de nascimento para que a gente possa, então, saber se o Sol às vezes, por exemplo, aqui vai ser 15 para 7 até 9 horas da manhã, o Sol está na 12. Mas no Espírito Santo pode ser que seja 5h30 até 7h30, por causa do período do verão, que nasce mais cedo. Tem o tal do horário de verão, que as pessoas aceleram, né? Adiantam 1 hora. Então, nesse caso, uma pessoa que nasce com o Sol na casa 12, ela tende a fantasiar, viver o mundo de Alice. Né? A gente brinca, o mundo de Alice por causa do clássico. Esses clássicos são importantes, viram a mitologia no futuro, quem sabe, daqui a 500 anos, a 1000 anos, vão contar o caso da Alice como um mito, como uma construção para entender o ser humano. Então, quem nasce com o Sol na casa 12 tem o complexo de Alice, do país ideal, do sonho ideal, de ir para o quarto dela e construir uma história de vida que não é real. Quantas pessoas você conhece que fazem isso? Olha, religiões, as pessoas criam mundos por causa da crença religiosa. Um acredita em Jesus, outro acredita em Buda, outro acredita em espírito, outro acredita em qualquer coisa. E constrói uma realidade de mundo que não é real para todos, é real só para aquela pessoa que vive aquela fantasia de realidade. Tem pessoas que vivem construindo bunkers, construindo, guardando alimento em buracos, porque acredita que foi enviada uma mensagem cósmica para ele que vai acontecer o cataclismo e ele precisa se salvar. Ora, então essas questões da crença interna para quem tem o Sol na casa 12, é muito grave, porque vive mais aquela ilusão, vive mais aquele conceito de verdade falaciosa. Veja bem, as pessoas precisam se ocupar, porque a vida, o que seria da vida? A pessoa tiver condição econômica para não precisar correr atrás do dinheiro todo dia para pagar as contas para comer, ela iria ter que criar uma condição de vida melhor. Acho que os índios que né, nasceram na atividade, no meio, né, da mata mesmo, e que têm seus recursos naturais bons, né, fáceis, eles podem passar o dia criando festa, correr com um toco imenso. Eles precisam para se ocupar. E assim, cada tribo, cada aldeia vai construir seus parâmetros de certo e errado. Pois bem, essa cliente com Sol na 12. Quantas pessoas no mundo tem Sol na casa 12? 1/12 da população mundial. Não é pouca gente. De cada 100 pessoas, ou vamos colocar aí, né? 1/12, vamos botar 120 pessoas, 10 tem Sol na casa 12. Isso é sério, né? Não é
coisa muito rara, não. Nascer o sol nascer em mais 2 horas é muito comum. Todo dia pode nascer pessoas assim. Então, 1/12 da população mundial, uma em cada 12 pessoas, tem isso. Vai ser mais grave ou menos grave conforme as posições planetárias. Netuno, por exemplo, ele distorce a realidade. Netuno, quando está em conflito com algum planeta do mapa da pessoa, Netuno distorce completamente aquilo que a pessoa experimenta em relação ao planeta que está indicando. Eu tenho um grave problema com Netuno em conflito com Saturno, Netuno em conflito com a Lua. Eu tenho. Que bom que eu descobri cedo que eu tenho isso. Porque aí eu passei a entender as neuroses. Eu passei a entender, opa, isso aí é fantasia, Paulo, a realidade é outra. Ó, você é assim, mas o mundo não é. As outras pessoas não são. Então é muito importante. Então vamos compreender que Sol na casa 12 leva a pessoa a construir um mundo fantasioso. E o pior, o Sol é o ser, a 12 é o sentimento de sacrifício. A era de peixes é o 12º signo. Vai vir um salvador, ele vai morrer pela humanidade, para pagar os pecados da humanidade, e vai morrer na cruz. Legal, bacana. Isso é um conceito da era de peixes que venceu o carneiro da era de Áries. Não mate mais carneiros, não matem mais no fogo, não coloque mais carneiro no fogo no altar. Eu vou dar o meu sangue, eu vou morrer por vocês. Na cruz, hein? Na cruz. Isso tudo é um simbolismo fantástico. Então, a era de peixes que está acabando, falta 140 anos para encerrar. Nós, infelizmente, quem está ouvindo esse áudio não vai viver para ter essa chance, mas nós vamos experimentar o tumulto da mudança da era. Não inventem que nós estamos na era de Aquário por causa de um filmezinho bobo lá de Aquário, Aquário. Nada, não é nada de era de Aquário, aquilo não. Aquilo era a juventude de Urano, conjunção Plutão, que em Leão ainda por cima, né? Que viveram um momento específico de loucura coletiva da questão uraniana, que é essa coisa da liberdade, de fazer sexo em grupo, de viver sem barreira, sem se preocupar com moda. Já falei sobre Aquário na obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Muito importante assistir. Então, avançando, porque entender um caso específico que eu atendo, eu contando a história, parece assim, fabulosa, mas tudo tem um fundamento. Nada está perdido, não. Tudo tem um fundamento. Eu tenho Júpiter no últimozinho grau de peixes lá, acabando peixes. E isso me permite ter a capacidade de aprender mais amplamente. E graças ao meu momento de nascimento, Júpiter estava em conjunção com Mercúrio e o Sol em harmonia com Marte. Isso favorece. Eu já fiz coisas que pareciam loucura, que hoje eu falo, Paulo, você era um tolo acreditar naquilo. Mas foi uma jornada. Foi uma escadaria que eu fui subindo, 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 e ainda preciso. Por isso eu faço esses áudios, esses vídeos, na esperança de encontrar alguém que venha com fundamentos mais incríveis para que eu possa acender ainda mais a compreensão de tudo que eu estudo, aprendo. Infelizmente, não encontrei alguém. Pessoas podem vir tentar me convencer de algo, mas quando eu faço algumas perguntinhas, a pessoa se desmorona. Como, por exemplo, a questão de Deus é onisciente para você? Deus existe? Sim, sim, senão não teria essa ordem que tem. Mesmo que a ordem seja da natureza da matéria, olha bem, nem a matéria existe, porque energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, nem a matéria existe. Ela é momento de movimento, de uma energia. Se você pegar uma luz assim, aqueles lasers, e bater na parede lá, nas nuvens, ficar girando, você vai ver um círculo. Aquele círculo existe? Não, é a luz ali em movimento. Então, diga,
a si mesmo quantas crenças você construiu na sua vida que já morreram, já destruíram. Como Papai Noel, por exemplo, que botam na cabeça das criancinhas o coelho da Páscoa. Ué, coelho nem bota ovo, mas eles vão construindo conceitos. Para quê? Para que o coelho traga o ovo da Páscoa. Ele não botou aquele ovo, não. Ele trouxe o ovo que alguém fez, ótimo. Então, eu preciso ir explicando esses conceitos para entender o que essa senhora, com o sol na casa 12, trouxe o problema do marido, para que a gente possa entender a história dela como algo de compaixão. Deus fez ela nascer daquele jeito, por causa das condições do casamento da mãe com o pai, por causa da história de vida do pai, a história de vida da mãe, e a própria gestação dela, que ela ficou, a mãe dela teve ela na gestação, uma gestação solitária. Isso nós vamos entender mais adiante. Então amanhã eu vou, com toda essa explicação que eu passei para você, avançar mais no caso dessa senhora que me procurou no consultório, achando que o problema sexual do casal era do marido, que o negócio não funcionava muito bem, não atendia as demandas dela, então ela queria ajudar a curar o marido, e na verdade a cura tinha que ser primeiro dela. Um forte abraço e até amanhã.